Antes do Senhor começar a ministrar a palavra, eu queria orar com você mais uma vez. Queria te convidar para você fechar os teus olhos e falar com o Pai, teu Pai amado. Ó Deus, obrigada. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Obrigada por o Senhor ter nos trazido até aqui. Obrigada porque agora nós podemos abrir a Tua palavra e nos deleitarmos naquilo que o Senhor quer nos ensinar através dela. Ó Pai, ministra através do Teu Espírito Santo a cada uma de nós, a cada uma que está em casa. Silencia nesse momento tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Tua voz aqui nessa noite, ó Pai. Nós damos liberdade para que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, ministre profundamente. Nós queremos estarmos aqui nessa noite como mulheres obedientes, ao ouvirmos a Tua palavra, recebermos a Tua palavra e acolhermos a Tua palavra. Ministre aos nossos corações, Deus, que eu me cale, mas que o Senhor cresça e transborde através da minha boca, Pai. Eu te adoro, eu te exalto e te agradeço. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Vamos conhecer Joana então? Amém? Vamos lá então. Lucas capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Muito bem. Agora você já conhece quem é Joana. Esse pequeno texto, esses 3 versículos, nos dão características bem pontuais sobre a nossa amiga de hoje. Características que nós devemos já ressaltar. Porque assim como ela, eu e você temos características marcantes na nossa caminhada. Nós temos uma identidade. E uma identidade que ela muda no momento em que nós estamos na presença de Cristo. Porque aquela que nós nascemos já não somos mais a mesma, assim como foi trazida aqui, eis que Ele tudo fez novo. Então eu e você somos renovadas. Por isso que depois que a gente aceita Jesus, a gente fica até mais jovem. Amém? Mas Joana, aqui segundo o texto, ele nos apresenta ela sendo uma das mulheres que andava com Jesus. E não era andava no seu bairro, tá, irmãs? Não era andar na sua cidade. Ela andava pelas cidades que Jesus ia. Ou seja, ela não estava no conforto da casa dela. Ela era uma pessoa que estava evangelizando junto lá com Jesus. Ela não podia falar, mas ela estava ali presente com ele, ajudando. O texto também nos diz que ela ajudava a cuidar dos recursos para que eles pudessem estar evangelizando. Então ela era uma das provedoras dos recursos financeiros. Aqui nesse texto também nos mostra que ela tinha uma característica. Ela era Joana, a esposa de Cusa. Cusa era um alto funcionário de Herodes. Herodes, para te familiarizar, era o imperador, tipo o imperador da época. Ele mandava. Se fosse nas questões políticas como hoje, seria um governador. Esse era Herodes. E ela tinha uma vida, porque ela aqui demonstra que ela era uma esposa. Alguns estudos, só para contextualizar você com questões históricas, tá? Alguns estudos nos trazem, dependendo da interpretação, ou que ela fosse até viúva desse Cusa, ou de que ela era uma mulher que ela era impulsionada por ele, que ele entendeu a importância de Jesus e que ele impulsionou ela a seguir junto com Jesus, tá? Mas não existe confirmação sobre este fato. Nós sabemos que Joana existiu, mas como estava a situação civil dela no momento ali, nós não sabemos. Sabemos que ela era esposa de Cusa. Se estava viva ou não sabemos, mas ela era.
Então, ela era uma moça casada, de boas condições financeiras. Essas são as características que o texto nos apresenta dela. Mas como ela vai nos servir de exemplo nessa noite? Porque com tudo isso, se nós olharmos, era para ela ter uma vida bem tranquila, né? Ela era bem casada, tinha bons recursos financeiros, provavelmente tinha uma casa bem boa, mas ela escolheu abrir mão de tudo isso para buscar a presença do Mestre. Ela escolheu buscar a presença. Ela nos ensina que não importa a estabilidade que nós possamos estar vivendo nesse momento, nada se troca pela presença. Ah, mas e como que ela chegou nesse ponto? Como que se definiu? E aí vem uma coisa linda, que o texto nos relata, que Joana foi curada. Ela recebeu a cura de Jesus. Porque ali no versículo 2 diz que, e também algumas mulheres que haviam sido curadas, ou de espíritos malignos, ou de doenças. Mas elas foram curadas. Ou seja, a nossa amiga Joana, ela tinha tido um encontro emblemático com Jesus. E a partir desse momento, ela escolheu permanecer buscando a Ele. Exatamente como a Vitória nos trouxe no início desse culto. Como estão as nossas escolhas? Nós temos duas opções: ou nós temos um encontro emblemático com Cristo, somos curadas, somos transformadas, somos regeneradas e seguimos a nossa vida achando que está tudo bem. E eu vou dizer para você que não vai ficar tudo bem, porque a sua cura vai ser momentânea, porque quem te curou não vai continuar efetuando mais e mais curas na sua vida. Ou você escolhe continuar buscando a Ele e vivendo dia após dia as coisas novas que Ele vai proporcionar para você. Eu amo esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, porque Ele não é um Deus parado. Ele não é um Deus estagnado. Ele não é um Deus da mesmice. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas novas. Eu sou criativa. Eu gosto de uma novidade, de uma coisa alegre, de uma coisa mais agitada. Eu sou assim. E eu amo que Deus atende. Ele me ensina e me mostra que dá para sermos assim também. Que não tem problema em sermos mais paradas. Mas Ele, toda manhã, quando eu passo ali naquele rio, e eu sempre testemunho isso, que eu vejo aquele nascer do sol, nunca é igual ao outro. Eu tenho muitas fotos daquele nascer do sol e sempre eu olho, parece que é igual, mas não é igual. Tem uma diferença. Um dia está mais nublado, outro dia está mais laranja, outro dia está mais vermelho, outro dia está mais amarelo. Deus é Deus. Ele se recria todos os dias com a mesma coisa que acontece. Deus é maravilhoso. Ele é inovador. Então com Ele não tem mesmice. Por isso Joana entendeu que ela ser curada e permanecer na casa dela, sendo que ela tinha como estar com Ele, ia ser retroceder na cura que ela recebeu. E ela pegou as coisas dela e foi com Jesus. Foi acompanhar a Ele. Porque ela entendeu que a cura produzida na vida dela não podia ficar só na vida dela. Que ela ia ser curada mais e mais, mas que aquilo ali precisava ser impulsionado para que mais pessoas, mais mulheres fossem curadas também. Gente, estamos falando de uma época onde as mulheres eram rejeitadas da sociedade. Elas não eram vistas como pessoas que pudessem votar, falar em público, participar de decisões, ou sequer até mesmo ser mencionadas ou contadas como população. Eram contados os homens e mais as mulheres e crianças. Essas eram as mulheres daquela época. E Joana, ao ser acolhida através da cura que ela recebeu, ela entendeu que não podia parar nela. Que se aquele Jesus curou, olhou para ela, sendo uma mulher, Jesus ia poder curar outras mulheres também. E ela disse: opa, vou buscar mais esse homem, vou aprender mais com ele. E alguns pontos são muito importantes para nós pensarmos na busca pela presença.
Alguns pontos muito simples teoricamente, mas ao praticá-los eles são muito intensos. Você precisa conhecer quem você está buscando. Você precisa conhecer esse Cristo da tua cura. Você precisa conhecer quem é esse Deus dos milagres. Você precisa conhecer. Ah, mas eu sei que eu conheço Ele, Ele fez isso por mim. Ele é muito mais do que isso. Lembra quando eu falei para você que Ele é inovador? Esse é o Cristo que está cuidando da sua vida. Ou seja, Ele tem promessas sobre você. Ele tem promessas para te amparar nos momentos que você mais precisar. Aqui nessa palavra, na Bíblia, tem promessas infindáveis que vão te sustentar no momento que você estiver passando pela dificuldade. No momento em que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, você vai ter a promessa de que o teu bom pastor estará contigo. No momento em que você está precisando, que você está cansada, assim como nos últimos dias nós todas temos nos movido em cansaço, né? Muitas coisas como foi falado aqui, na palavra do Senhor está dizendo que até os jovens se cansam, mas Ele restaura as forças, Ele dá asas. E tudo isso só vai fazer efeito sobre a tua vida, só vai te impulsionar a avançar, se você souber quem é esse Deus, se você conhecer Ele, se você entender a dimensão, que se Ele manteve na barriga de um peixe, um homem por 4 dias, para poder ele entender que obedecer é importante, olha esse Deus, o que Ele pode fazer por você, para te cuidar. Se ele andou sobre as águas, para mostrar que Ele era quem estava ali com eles, acalmando tempestade, fazendo milagres, o que Ele pode fazer por você? Mas você precisa conhecer Ele, você precisa saber que Ele é capaz disso, para daí você, Ele pode fazer muito mais. Porque se nós formos olhar os milagres de Jesus, são milagres diferentes, não é um milagrezinho qualquer. Existe uma profundidade no agir dEle. Existe uma intenção em cada um dos milagres que Ele fez. Quando nós entendemos que a intenção de Jesus é cuidar particularmente de cada uma de nós, nós vamos entender que nós não temos um Deus do todo, mas nós temos um Deus aqui muito pessoal com cada uma de nós. Nós vamos entender que o milagre que Ele vai fazer na vida de uma, de outra, não vai ser o mesmo milagre que Ele vai fazer na minha vida. Que sim, Ele é todo poderoso para fazer o milagre, mas que não vai ser da mesma forma, porque eu sou muito especial para Ele. E Ele vai me dar o milagre que eu preciso. Essa semana eu ouvi um testemunho, e essas 2 palavras ficaram muito fortes no meu coração. Que Deus, Ele dá a nós o milagre que nós precisamos, e não o que nós desejamos. Porque o nosso desejo é vão, é fundado nos desejos de uma carne, de um humano, com um cérebro limitado, com pensamentos que vão até aonde os nossos olhos conseguem ver. Mas Ele sabe o que nós precisamos lá à frente. Ele conhece o nosso futuro de uma forma tão particular, tão intencional, tão amorosa, que Ele sabe os livramentos que eu e você precisamos ter hoje, e então Ele sabe que talvez nós possamos receber ou não aquilo que nós estamos pedindo. Nós precisamos entender e conhecer quem é esse Deus que nós temos buscado. Reconhecer quão grandioso Ele é, e o que a soberania dEle pode fazer na minha e na sua vida. Joana não ficou citada somente nesses 3 versículos. E eu quero te convidar a abrir mais um pouquinho a sua Bíblia aí, lá em Lucas 24, do 1 ao 12, para vocês verem o que a busca dessa mulher resultou. Ela que largou o conforto do seu lar, que largou aquilo que ela tinha de melhor, e foi lá ajudar Jesus na sua caminhada, ajudar Jesus, enquanto Ele e os 12 estavam ministrando para multidões. Ela e outras mulheres entenderam que elas poderiam ser suportes daquele ministério.
ela teve um resultado tão lindo com isso. A consequência dessa busca dela foi tão linda. Eu queria ler ali no 23 ainda, no versículo 55. Lucas 23, no versículo 55, e depois eu entro no 24, alguns versículos ali. Que diz assim: as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. E em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. 54. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. Aos que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhe pareciam loucura. Eita, que Joana pôde ser a primeira a testemunhar que o Messias ressuscitou. E ela só conseguiu ser a primeira porque ela buscou a presença do Senhor. Quando eu olho já para essa parte onde ela colheu frutos de ter se mantido na presença, onde ela colheu frutos de ter buscado estar na presença, eu olho, nossa, vale a pena. Gente, não foi fácil para Joana permanecer na presença. Não foi fácil ela ir contra toda a situação em que ela vivia para se deslocar junto com aquelas pessoas. Ela teve que abrir muita mão de muitas coisas. Mas ela buscou aquilo que valia a pena. E nós vamos chegar depois na parte onde que elas foram honradas por isso. Mas vem agora um ponto muito importante dessa busca. De buscar a presença. É o permanecer. O permanecer é difícil. Porque muitas vezes nós conhecemos esse Jesus, nós reconhecemos tudo aquilo que Ele pode fazer, mas quando vem a batalha, a gente dá aquela estremecida, aquela esmorecida. É difícil permanecer. E daí nós olhamos aqui para a vida da Joana e nós pensamos, mas para ela não foi difícil. Foi muito difícil, irmãos, porque ela viu aquele que ela estava seguindo ser crucificado. Quando nós lemos aqui, nós vemos que as mulheres que seguiam a Jesus assistiram à crucificação de longe. Elas não puderam nem estar próximas dele ali naquele momento, porque elas eram mal vistas na sociedade. As pessoas estavam matando aquele que elas estavam seguindo. Se elas se manifestassem, elas iam ser mortas juntas naquela situação. Então elas estavam de longe assistindo o seu Messias morrer. Mas sabe o que eu acho muito ensinável por parte delas? É de que elas permaneceram. Estava dolorido? Estava. Estava frustrante? Estava. Porque, gente, elas colocaram todos os sonhos delas, todos os planos, toda a vida delas nos últimos dias, ali nos últimos tempos, tinha sido naquilo ali. E agora ele estava sendo crucificado. Elas eram humanas. Com certeza elas estavam frustradas com o que estava acontecendo.
Muitas pessoas dizendo: não era esse que ia trazer libertação para Israel? Não era esse que ia libertar o nosso povo? E elas ali, eu imagino a cara de tacho que elas estavam, junto com o sofrimento e a tristeza, mas elas não conseguiam nem ter palavras para se justificar perante as pessoas que criticavam, porque vocês sabem que quando a situação está ruim, o que mais aparece é pessoas falando mais mal ainda, não é assim? São poucos os que aparecem para dizer: aguenta firme, essa fase vai passar. São poucos que ficam ali com você, nem que seja ao longe, mas ficam ali e já planejando em como continuar na presença, porque elas podiam ter virado as costas e ter seguido o caminho delas, mas o que elas fizeram? Elas foram seguir aonde José ia colocar o corpo de Jesus. Elas ainda queriam continuar cuidando do mestre. Mulheres, essa é uma característica muito forte de nós mulheres: cuidar, proteger, acalentar. É uma característica linda que o Senhor colocou em nossas vidas. Mesmo no momento da dor, da tristeza, do luto, aquelas mulheres estavam preocupadas em saber aonde o seu Messias estava, porque elas queriam ir preparar ervas aromáticas, queriam preparar o material para poder ir lá cuidar do corpo do mestre. Elas ainda queriam continuar permanecendo na presença do Senhor. E mais uma vez mostra que elas não mediam esforços, porque essas ervas elas eram caras, não são ervas baratas para a época, e elas não mediam esforços para fazer com excelência o seu cuidado pelo seu Messias. Joana nos ensina que ela abria mão de tudo, inclusive do conforto social dela, para poder estar cuidando do mestre. É lindo que ela escolheu permanecer. Ela escolheu permanecer quando tudo afirmava para ela que tinha acabado. E por que eu tenho certeza de que ela achou que tinha acabado? Porque o texto nos mostra que elas voltaram para embalsamar o corpo depois de obedecer os mandamentos, porque olha que lindo, não adianta nós nos movermos se nós não conhecermos a Jesus e não nos mantermos em obediência. Elas conheciam o mestre, elas conheciam a lei que elas precisavam cumprir, elas sabiam que não era no sábado que elas iam embalsamar, elas precisavam cumprir o tempo certo, era o sábado, o dia do descanso, e elas precisavam cumprir isso. Em obediência, elas fizeram. Eu imagino que elas estavam ansiosas para poder ir lá. Porque nós também, mulheres, nós temos outra característica, que é querer fazer as coisas. Tem que fazer, vamos fazer. Não é assim? Ela provavelmente estava ansiosa para poder ir lá, embalsamar o corpo, cuidar do corpo. Mas Deus é tão perfeito, que Ele tem o tempo certo para todas as coisas que devem acontecer. Não era pulando fases que Joana ia ver o mestre ressuscitado. Não era se precipitando, fazendo o seu querer, que ela ia falar com os anjos. Tudo tem um tempo para acontecer na sua vida. E às vezes está demorando, eu sei que às vezes demora. Mas permaneça em obediência àquilo que você está fazendo com o Senhor, o seu mestre, a sua presença. Gente, eu sei que às vezes pode demorar mais do que um dia ou dois. Eu sei porque na minha vida muitas vezes demorou anos para ter uma resposta do Senhor. E eu sei que não é fácil esperar, não é fácil permanecer. Mas eu tenho para te dizer como testemunho próprio, vale a pena permanecer. Assim como Joana e essas mulheres viveram o sobrenatural por terem permanecido, eu e você também vamos viver o sobrenatural por permanecer no Senhor. Eu e você vamos viver aquilo que Ele tem de melhor para nós,
Porque o tempo de espera, o tempo de permanência, é o tempo de nós sermos lapidadas para podermos viver o que Ele tem para nós. Eu olho para a vida da Joana e eu quero te convidar a pensar comigo sobre isso. Ela era mulher de um servo, de um oficial do império. Ou seja, uma pequena parte da cidade gostava dele. Porque, gente, o império massacrava as pessoas, pegava todos os impostos, eles judiavam das pessoas que não tinham tantas condições. Existia uma revolta política muito grande, muito desespero das pessoas que sofriam. Ou seja, o marido da Joana não era uma pessoa bem vista pela grande parte da sociedade. Eu fico imaginando que muitas vezes, enquanto Joana andava pelo caminho, vivendo a sua vida, muitas vezes ela foi criticada, foi mal vista pelas mulheres. Ó, aquela ali é a Joana, a mulher do casulo lá. É essa aí. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Estou ressaltando esse momento em que ela viveu antes de conhecer a cura, de andar com o mestre. Porque não importa o nível ou a profundidade das tuas dores, daquilo que você está vivendo, tudo está sendo usado com um propósito, para te preparar para viver o máximo que Ele tem para você. Ela já estava preparada para viver aquele momento. Quando as pessoas diziam, olha, você é seguidora do mestre, ela já não estava mais nem ligando. Aquilo que talvez afetou ela lá no passado, por ser mal vista na sociedade, agora já não afetava mais ela, porque ela já estava calejada com esse tipo de assunto. Ela já estava cansada de ser o assunto da cidade. Para ela já não fazia mais diferença. E também me leva a pensar que talvez foi isso o motivo da cura de Jesus para com ela. Talvez Ele olhou para ela, talvez ela estava afundada numa depressão, numa tristeza tão grande. Ele olhou para ela e diz, vem que tem vida para você, vem que tem cura para você, vem que para você tem uma nova história. Porque sim, muitas vezes nós damos mais voz para aquilo que nos entristece e vai nos machucando, e nós vamos deixando aquilo nos machucar mais. Mas eu tenho para dizer para você que Jesus vem para fechar essas tuas dores, vem para mudar a tua história, vem para dizer que você vai ser usada, sim, com a tua bagagem, mas a tua bagagem foi feita para te lapidar e para te fazer uma mulher mais forte, para servir e viver os propósitos de Deus para a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus intencional, que nada foge do controle das mãos dEle. Ele tem controle sobre todas as coisas. E o que eu mais amo, e o que eu mais agradeço a Ele todos os dias, é que Ele é tão grandioso, tão soberano, tão poderoso, e se importa com os detalhes da minha vida. Você é muito amada. Você é muito amada pelo Pai. Não importa o tamanho da dor, as tuas frustrações que você tem vivido ou viveu no teu passado, Ele constitui uma tua nova história, porque Ele é um Pai que te ama em detalhes. Nunca paralise na sua dor, mas deixe que Jesus use a sua dor para produzir cura na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor. Joana foi usada para isso. Ela resolveu que Jesus, como curou ela, podia curar outras pessoas. Jesus olhou para ela. Ela pôde mostrar para as mulheres ao redor dela que existia um homem que não maltratava as mulheres, que não as deixava de lado, que não as colocava para um canto, mas que olhava para elas. Quando você permanece no Senhor, você vai viver o olhar do Senhor para você. Você vai sentir o afago que só Ele pode te dar. Naquele momento de sofrimento, de luta, de tristeza, pode ter certeza de que Ele não vai deixar de levantar uma providência para cuidar de você, para te afagar, para dizer, estou aqui. Segura,
mais um pouco, porque eu sou o teu sustento. Olhar para alguém cura, gente. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor e olhe com um olhar de amor, de ternura, porque Ele te olha assim. E não é para só parar em você, mas é para avançar. E muitas vezes um olhar nosso para uma pessoa, não é nós que vamos curar, mas nós vamos transbordar a cura que nós recebemos. E essa pessoa vai ser impactada por esse mesmo olhar que nós tivemos, que nós recebemos. O olhar dele é muito particular. É algo que acolhe tanto, que mostra: ei, estou aqui por você. Você é especial demais. Quando todas elas acharam que Jesus estava morto, estavam achando que tudo tinha acabado, mais uma vez Ele mostrou: ei, eu continuo te sustentando, porque eu preciso lembrar o que eu já te falei. Mas no meio da tua dor você está esquecendo. E eis que Ele usa os anjos. E eles renovam para elas aquilo que Ele já tinha dito. De que Ele precisava morrer, ser crucificado, para que no terceiro dia Ele ressurgisse. E elas, eu acho lindo essa frase que está aqui, que diz: elas lembraram das palavras. Esse é um detalhe que a dor produz em nós. Ela nos faz esquecer muitas vezes das promessas que Deus tem para nós. Ela nos faz esquecer, nos apagar, sucumbir aquilo que Deus é nas nossas vidas. E é nessa hora que vem o ponto muito importante. Você precisa buscar a Ele. Ah, mas eu não estou ouvindo o que Ele está me dizendo. Continua orando. Continua, porque a tua fé vai impactar e em algum momento Ele vai te mostrar: eu continuo aqui com você. E não é no momento que você quer, no momento que Ele tem certeza que é o correto. Permaneça, busque ao Senhor, que as verdades dEle vão se revelar a você. E a verdade liberta. A verdade te liberta da opressão que você está vivendo. A verdade te liberta do sofrimento que você possa estar vivendo. A verdade te leva a avançar pelo caminho e não mais ficar chorando por aquilo que você achou que tinha chegado ao fim. Essas mulheres que foram preparadas para embalsamar um corpo, saíram dali sendo as testemunhas, as primeiras testemunhas de que o Messias tinha ressuscitado. Elas foram honradas. Aquelas que serviram tanto, com tanta dedicação, com todo carinho, com tanto amor. Gente, provavelmente elas tiveram poucas oportunidades de estar ali pertinho do mestre, aprendendo com ele, conversando, porque elas precisavam estar atendendo as demandas que aconteciam. Elas precisavam estar acolhendo as pessoas que estavam ali, providenciando comida, organizando o ambiente. Características nossas de mulheres, né? Quando vai chegar uma visita, a gente vai organizando tudo. Se vai lá na Fábio, a Fábio vai fazendo uma lasanha. É essa a questão. Nós vamos organizando, vamos nos preocupando com toda a situação. Então, provavelmente, Joana teve poucas oportunidades de... para tudo que eu vou sentar aqui agora para aprender. Mas ela aproveitou cada minuto que ela pôde, que cada palavra que mesmo à distância ela ouvia, ela aproveitou aquela presença. E esse é um ponto muito importante na nossa busca ao Senhor, na nossa busca à presença. Nós precisamos aprender a priorizar a presença. Nós precisamos entender que aquele momento que nós estamos organizadas para estar na presença, para estar buscando, nós precisamos buscá-lo com todo o coração. E muitas vezes nesse nosso mundo tão corrido, nesse nosso dia a dia tão corrido, precisa e exige um pouco mais de planejamento. Mas eu tenho para dizer para você: planeje.
Se organize, para que no momento em que você estiver buscando a presença, no momento que você estiver orando, no momento que você estiver entoando louvores ao Senhor, você faça somente isso. Que os teus ouvidos não sejam incomodados com outras coisas que possam te desvirtuar. Que você não seja atrapalhada por coisas que vão impedir você de ouvir a voz dEle e ouvir a resposta dEle. Priorize a presença do Senhor nos seus dias. Priorize a presença dEle diariamente na sua rotina. Mostra para Ele como é importante que Ele esteja contigo. Aprenda a andar com esse teu melhor amigo o tempo inteiro. Reconhecendo que toda a graça, toda a misericórdia que recai sobre a sua vida é pelo Senhor. Existe um ditado por aí que muitas vezes a gente até diz: estou bem, graças a Deus. Mas a gente fala da boca para fora. Gente, olha que pontual. Eu estou bem, graças ao meu Deus. Ah, deu tudo certo, graças a Deus. Gente, não fale isso de boca para fora. Mas priorize o agir de Deus sobre a tua vida. Priorize aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Joana priorizou a Jesus. Ela priorizou que os seus recursos iam para a obra. Ela priorizou que o seu tempo ia para servir ao Senhor. Ela priorizou que a sua caminhada ia ser na presença do Mestre. Ela priorizou. Quais estão sendo as suas prioridades? O que você tem priorizado na sua vida? E eu vou dizer para você que priorizar alguma coisa exige sim muita responsabilidade, muita organização, porque normalmente no cansaço nós só vamos vivendo e começamos a viver mecanicamente, e nós acabamos não priorizando mais nada, e muito menos a presença do Mestre na nossa vida. Eu e você como mulheres somos chamadas a repensar os nossos dias, somos chamadas a repensar o que nós estamos priorizando. Até porque pode ser que muita coisa que eu e você estamos priorizando é o que está causando a nossa doença, que está nos levando a choros profundos, que está nos levando a nos afastarmos da presença do Senhor. Coisas simples muitas vezes estão ocupando mais tempo na nossa agenda, no nosso dia a dia, do que um tempo com Ele. Comece a priorizar as coisas do reino. Priorizar aquilo que vem dEle, priorizar coisas que vão edificar a sua vida. Hoje tem muitas coisas aleatórias que estão ocupando as nossas redes sociais, as músicas. Só compartilhando com vocês um pouco, esses dias começaram eu sou professora, começaram na hora do recreio, com as crianças pediram, dá para colocar uma música? Pode, não tem problema, né? Eis que eu sou da época da galinha pintadinha, essas coisas, né, gente? São crianças. Não, as músicas que eles queriam não eram de crianças. De repente eu comecei a ouvir umas palavras que eu não gostei, corria desligar o rádio e disse: o que é isso, gente? Dira, é só a musiquinha que a gente ouve em casa e que faz a dancinha aqui. Eu disse: não, gente, vocês são crianças. E isso me chamou a refletir. Se crianças na infância já estão poluindo seus ouvidos e achando normal, isso vai limitar elas mais e mais de chegar na presença, porque o nosso Deus não compactua com isso. Ele não divide espaço com essas coisas que desagradam a Ele. Ele quer exclusividade na nossa vida. Ele quer que as nossas escolhas sejam escolhas que nos aproximem dEle, que profetizem vida, que profetizem bênção, que profetizem alegria, que profetizem paz. Muitas vezes nós escolhemos ficar com o rádio ligado, e quando nós vemos a nossa casa está povoada de palavras imundas, palavras que desagradam a Cristo. Eu compartilho essas palavras com você, porque é algo que atentei para o meu local de trabalho, mas
em casa eu até nem tenho tempo de assistir ou de ouvir, mas eu fiquei realmente refletindo que todas aquelas casas estavam sendo povoadas por palavras que estão se normalizando e não são normais. Nós precisamos colocar a presença do Senhor como prioridade à frente dessa normalidade que nos é apresentada. Ele precisa ser a diferença na nossa vida. Nós não podemos trocar, fazer trocas. Nós precisamos continuar escolhendo a Ele. Joana podia ter trocado a presença de Jesus por uma vida social, por boas roupas, por uma boa casa, um conforto. Ela podia ter trocado. E eu vou dizer para você que Jesus não ia nem se importar se ela continuasse querendo estar buscando, obedecendo a Ele. Jesus não ia dizer, não, essa aí eu não quero mais saber, não. Mas ela escolheu mais do Mestre. Ela escolheu aproveitar, priorizar aquele momento da vida dela para aprender com o Messias, para aprender com Jesus, para aprender e ver e testemunhar aquilo que os nossos olhos testemunham. O nosso cérebro detém mais a informação. Você sabia disso? Comece a testemunhar mais o que o Senhor tem feito na vida das pessoas ao seu redor. Saiba daquilo que o Senhor tem feito, queira saber do que Ele tem transformado a vida da tua irmã. Deseje viver a graça que o Senhor tem derramado sobre a vida daquele que está ao seu lado também. Você não é única no meio social. Você está inserida para andar em comunidade. Essas mulheres, elas andavam juntas. Joana não estava sozinha lá naquele lugar. Ela estava com outras mulheres, vendo, testemunhando e recebendo aquilo que Jesus estava fazendo naquele meio. Juntas, elas estavam priorizando a presença de Cristo. Priorize a presença de Cristo na sua busca. E um último ponto que eu gosto muito: usufrua da presença dele na sua vida. Usufrua, curta, aproveite essa presença. Muitas vezes nós aproveitamos essa presença só no momento que nós estamos sendo curada, só quando a nossa lágrima seca, só quando o nosso casamento é restaurado, quando a nossa saúde é curada. Só nesse momento nós aproveitamos. Mas a presença não é esporádica, ela é constante na nossa vida. Jesus está constantemente com você. Você não anda só. Lembre-se disso. Você lembrar que você não é carreira solo, mas que você tem um Deus Todo-Poderoso com você, vai te motivar, vai te alegrar, vai fazer você celebrar a esse Deus. O Antigo Testamento nos mostra lá em Salmos o quão importante é a celebração, o quão importante é a adoração, o quão importante é reconhecer de que Ele é a alegria, Ele é quem produz a paz, de que Ele é aquele que muda a tua história. O pranto não é substituído por outro choro, irmã. O pranto é substituído por alegria, por riso. Lembre-se, essas mulheres estavam chorando enlutadas. Gente, todo mundo sabe, quando a gente fala, o fim é só quando morre, não é assim? A morte é o fim. Elas tinham chegado ao fim, elas viram Jesus ser morto, para elas tinha chegado ao fim. Só que elas conheciam, elas permaneceram, elas priorizaram e elas puderam celebrar a ressurreição do Mestre delas. Porque no tempo certo, o teu choro vai ser substituído por riso. Mas quando Ele for, sorria. Quando Ele for,
testemunhe, fale. Essas mulheres, quando receberam a palavra, e elas lembraram daquilo que Jesus tinha ensinado e dito para elas, de que Ele ressuscitaria, elas rapidamente não ficaram paradas, chorando, Ele ressuscitou. Elas se alegraram, elas saíram correndo, e foram contar para todo mundo, o Mestre ressuscitou. A cura que Ele faz na sua vida, não é para ficar só com você. A cura, aquilo que Ele faz na sua casa, a transformação dentro do seu lar, não é para ficar só em você, para você só, eu vou aproveitar aqui. Não, aproveite dando glórias a Ele, celebrando, agradecendo, bendizendo o nome dEle, e indo contar para todo mundo que quem fez foi Deus. Dê a honra a quem tem que ser honrado. Não tome posse de uma coisa que não foi você que fez. Você escolheu permanecer, você escolheu buscá-lo, mas quem fez foi Ele. Glorifique o nome dEle, bendiga o nome dEle, diga a Ele o quão grata você é. Ele transforma toda lágrima da sua face, Ele muda a tua história, para que você possa ir contar para outras pessoas, para que você possa escolher continuar priorizando a presença dEle na sua vida. Essas mulheres, elas viveram um ciclo com Jesus. Elas saíram de mulheres feridas, mulheres sofridas, mulheres que choravam, mulheres que estavam perdidas, para serem curadas, para serem edificadas, para serem transformadas. E elas viveram aquele momento, eu não sei quanto tempo elas permaneceram em ministério com Jesus. Não sei quanto tempo elas permaneceram vendo aquelas multidões sendo curadas, cegos vendo, paralíticos andando, pessoas com lepras, com a pele totalmente regenerada. Eu não sei quanto tempo os olhos delas continuaram vendo isso, mas elas viram, porque elas escolheram estar na presença. E depois de ver tudo isso, elas tiveram um momento de choro, de aflição, de tristeza. Mas qual é a diferença do primeiro momento? Elas não estavam mais só. Além de que a caminhada de escolher buscar a presença uniu aquelas mulheres e fez que elas não chorassem mais sozinhas, mas que chorassem uma com as outras, juntas. Elas tinham agora a certeza nas promessas de Deus para a vida delas. Elas tinham quem lembrasse elas de que Jesus não ia ficar morto, mas de que Ele ressuscitou. E quando nós olhamos lá no livro de Atos, nós vemos que em um determinado momento, enquanto a igreja esperava que viesse o Espírito Santo, mulheres, junto com os homens, se reuniam para orar. Eu realmente creio que Joana estava lá junto com essas mulheres. Não, a Bíblia não identifica, mas ela deve ter permanecido, porque ela permaneceu no momento mais difícil. Ela se mostrou ser uma mulher que sabia permanecer na presença do Senhor, que sabia buscá-lo constantemente, mesmo que tudo estivesse dizendo que não, ou que tivesse difícil a caminhada. Ela escolhia beber direto da fonte. Qual tem sido a tua escolha? Qual tem sido o desejo do teu coração? Qual tem sido a tua busca? Eu preciso dizer para você que você não busque o milagre, mas que você busque o Deus do milagre. Eu preciso dizer para você que Ele vai fazer, Ele já te curou, Ele já transformou a sua vida, Ele vai fazer infinitamente mais. Porque estar na presença é permitir-se ser surpreendida por Ele. A forma como Ele te ama, de uma forma tão específica e tão particular, Ele vai te surpreender. E vai mostrar, eu sou o Deus da tua provisão. Eu sou o Deus do teu cuidado.
Eu sou o Deus que quando você precisa, vai te dar alimento, sustento. Eu sou o Deus que conhece os desejos do teu coração e sabe o que você precisa para ser uma filha repleta de alegria, de paz. Esse é o Deus que está aqui nessa noite dizendo: eu estou aqui constantemente. Você que é inconstante, mas Ele está aqui o tempo inteiro. Eu sempre disse, há anos que eu digo isso, e eu vou repetir mais uma vez: Deus é um Deus educado. Ele não chega arrombando a porta. Lá em Apocalipse diz que: eis que estou à porta e bato. Ele é muito educado. Cabe a mim e a você decidirmos ir lá abrir e ceiar com Ele, trazê-lo para a nossa mesa, porque Ele preparou um lugar à mesa para mim e para você. Ele preparou um lugar especial para estar do ladinho dEle, vivendo o sobrenatural dEle todos os dias, vivendo o sustento, vivendo o cuidado. Qual é o desejo do teu coração nessa noite? Buscar pela presença, viver nessa presença, sonhar os sonhos que só Ele pode produzir no seu coração, porque Ele sabe os planos que Ele tem para nós, um futuro certo. É esse o Deus que nós servimos, um Deus que conhece o teu futuro e que tem prazer em cuidar deste futuro de uma forma tão especial, dizendo que está contigo todo o tempo, todo o percurso, e que você precisa usufruir, viver cada momento da sua vida. Não viva só esperando por aquilo que Ele vai fazer, mas viva a presença dEle hoje aqui. Viva a presença dEle na sua casa nesse final de semana. Peça para Ele: Deus, o que Tu queres que eu faça dentro do meu lar, para mim sentir a Tua presença aqui dentro. E eu tenho certeza que Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar sabedoria para você ter atitudes que glorifiquem o nome dEle. E Ele vai mostrar a face dEle ali dentro da tua casa. Ele vai produzir aquilo que o teu coração tanto deseja, mas precisa partir de você essa busca. Você precisa dar essa autoridade para que o Espírito Santo mude aí dentro aquilo que está pedrificado, aquilo que está frustrado, aquilo que já está, que você já não acha mais que vai ter solução. Essa é uma noite aceitável para você liberar, que o Espírito Santo faça transformação na sua vida. E se necessário for, que Ele transforme a sua maneira de pensar, que Ele edifique tudo aquilo que os seus olhos têm visto, que os teus ouvidos têm ouvido, que seja tudo para a honra e glória do nome dEle. E assim Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Deseje nessa noite viver essa presença. Deseje que essa presença seja constante todos os dias, porque na presença dEle a tua vida vai ser transformada. Na presença dEle você vai ver o sobrenatural acontecer sobre aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem planejado. Eu quero te convidar para, no decorrer dessa música, você feche os teus olhos agora nesse primeiro momento e comece a entregar a sua vida. Comece a falar com sinceridade ao Senhor que você quer abrir mão de tudo aquilo que você tem, para que sirva ao Senhor, para que seja para a presença dEle ser real na sua vida. Joana deu os bens materiais que ela tinha, os recursos financeiros, porque ela entendeu que aquela presença transformava a vida dela e transformava a vida de uma sociedade inteira. Impactava pessoas que não viam mais uma luz, um provimento. Em Jesus elas foram acolhidas, foram amadas e restauradas. Em Jesus elas foram transformadas. Vai falando para Ele. Vai desejando mais e mais essa presença dEle na sua vida. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas.
restauração, na presença dEle há renovação. Você não está só, você é amada. Você é muito amada e a sua vida está nas mãos dEle. Declare isso juntas. Vamos nos dar as mãos. Vamos dizer que nós estamos aqui como mulheres da cidade de Torres, desejosas pela nossa presença. O mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Declare com a sua boca, diga: eu quero tua presença. Jesus, e tua presença, Jesus, oh, Santo Espírito, eu me rendo a nessa noite queremos dizer que desejamos a tua presença. Deus, nós não somos nada sem ti, Pai. Nós não queremos ser mulheres vazias, nós não queremos ser mulheres frustradas, nós não queremos ser mulheres tristes, mas nós queremos ser mulheres curadas. E nós queremos que a tua presença faz isso em nossas vidas, Deus. Nós queremos que as nossas vidas podem ser transformadas. E nessa noite eu declaro aqui, Senhor, transformação, cura, Pai, refrigério para almas cansadas, renovo de mente, renovo de famílias, casamentos restaurados, homens sendo sacerdotes de suas casas, para que nós possamos ser mulheres que edificam o seu lar. Ó Deus, eu declaro que a tua presença, Pai, nas nossas casas está liberada para que o Senhor age em nossos viveres, que nós possamos ser dia após dia mulheres que buscam mais de ti e que edificam suas casas através do que o Senhor está fazendo. Deus, usa nossas bocas, usa o nosso agir, usa o nosso nos portar, para que sejamos testemunhas que a tua glória transforma, que a tua glória cura, que tu és o Deus que muda histórias, ó Pai. E nessa noite eu creio, Pai, que vidas estão sendo curadas por ti. Eu creio que relacionamentos